Antes de ir para o próximo assunto, que seria indutor, eu quero fechar um pouco melhor a questão sobre o transitório no circuito RC série, né? Ok? Rever um pouco aqui as equações, dar uma reforçada antes de mudarmos, então. Então, o transitório na carga, né? Vamos olhar o transitório na carga. Então, aqui eu tenho, vamos só familiarizar aqui com esse slide. Eu tenho o circuito que eu vou analisar, né? A fonte E, uma chave que está aberta. Depois, no primeiro momento ali, eu vou fechar a chave, é o instante zero. E aí, depois da chave fechada, depois de um longo período, né? A gente vai ver que o capacitor se carrega como se fosse um circuito aberto, né? Então, inicialmente a corrente é máxima, depois ela vai caindo. Então, aqui está as fases. E aqui estão as equações que regem aqui. Então, a gente sabe que a constante de tempo aqui, de carga, vai ser R vezes C, o chamado tal, né? R vezes C. No instante zero, quando o capacitor está descarregado, a tensão sobre ele é zero, no momento que eu vou bater essa chave, a minha corrente é a corrente máxima do circuito. Então, é a tensão sobre a resistência, né? Porque eu tenho um curto aqui, então basicamente é a fonte em paralelo com a carga, que é o resistor aqui. Então, a minha corrente máxima no instante zero é E dividido por R, né? A tensão máxima da fonte dividida pela resistência do circuito. Então, daí a equação no tempo, né, da tensão no resistor, então a equação no tempo aqui vai ser R vezes I máximo, né, que basicamente partindo da corrente máxima, e a resistência é constante, só que a corrente vai caindo no tempo, então a máxima corrente pode ter esse, então a tensão sobre R no tempo vai ser igual a resistência, que é uma constante, vezes a corrente, multiplicado pela parte que muda no tempo aqui, E elevado a menos T sobre o tal, sobre a constante de tempo, onde o T é os instantes que eu quero ver, né? Então essa é a equação que rege a tensão sobre o resistor. A tensão sobre o resistor, ela parte da máxima, né, porque a corrente é máxima, e ela vai caindo. Então, basicamente, essa é exponencial decrescente, a tensão no resistor. Ao contrário, a tensão no capacitor, ela vai subindo, vai se carregando. Então, na verdade, a tensão no capacitor, basicamente, é a tensão da fonte menos a tensão que está no resistor. Então, só trabalhando aqui com equações, né? Então eu sei que R vezes I máximo é igual a E também, né? Porque no instante que a corrente é a máxima, né? Se o R vezes I máximo, se eu jogar, vai ser igual a E, né? Vou jogar o R para cá. Então, basicamente, aqui vai ficar como se fosse E menos E elevado a menos T sobre tal. Então, só resolvendo a equação, por isso que surge essa fórmula aqui. Então, a equação do capacitor no tempo é a tensão da fonte vezes 1 menos E elevado a T dividido por tal. Ó. Então, quando eu faço a tensão do capacitor no tempo, ela é uma exponencial crescente, então ela sempre é 1 menos essa parte que muda no tempo, né, que é o exponencial aqui. Então, ela é essa forma de onda aqui, crescente, exponencial. Já no resistor, né? No resistor, e a corrente também vai ser similar, né? Porque a corrente aqui no resistor vai caindo no tempo, e a tensão também no resistor vai caindo no tempo, enquanto vai subindo a tensão no capacitor. Então, a gente sabe aqueles pontos que nós vimos, 1 tal, 2 tal. Então, depois de eu percorrer, no momento que eu ligo o circuito, no instante zero, que o capacitor começa a carregar, depois de 1 tal, a questão, ali é a forma exponencial, quando o E elevado a menos 1, né? 1 tal. É 63%, 2 tal é 86%, 95%, 98%, até 5 tal, que é quase 100% a fonte aqui, né? 0,99. Tá? Então é isso que nós vimos aí. Vamos ver agora a questão do transitório na descarga. Então, aqui também eu tenho um circuito, então eu fiz uma carga aqui no momento que eu liguei na posição 1. Depois, agora, o que eu quero analisar aqui, eu jogo a chave para a posição 2, então eu vou analisar o transitório de descarga. Bom, o transitório de descarga, vocês podem ver aqui que basicamente eu só tenho dois elementos, o capacitor que se carregou com a tensão da fonte anterior
em paralelo com o resistor. Então ele vai descarregar. Então, como se o capacitor, né, estivesse suprindo com a diferença de potencial, que depois ela vai caindo, descarregando, mas é o capacitor em paralelo com o resistor. Então a constante de tempo ainda é a mesma fórmula ainda, né? É R vezes C aqui na descarga. Então pro tempo zero, pro instante zero que eu chaveei aqui, que eu vou começar a descarga, a minha corrente vai ser máxima, né? Então, o que quer dizer? Que é a tensão no capacitor dividido por R, porque eu só tenho a resistência em paralelo com o capacitor. Então, eu sei que VC inicialmente é igual àquela tensão que era da fonte, né? Ok? Então é isso. Então a corrente máxima vai ser máxima no momento do início da descarga. Depois a corrente vai caindo exponencialmente. Então a tensão no resistor, que é igual à tensão do capacitor, porque eles estão em paralelo, vai ser igual à tensão inicial que ele estava carregado, né? Ou a tensão inicial, vezes o E elevado a 1 menos T sobre tal, a parte que vai decaindo aqui no tempo. Então, basicamente, como eu estou descarregando, a tensão no capacitor e a tensão no resistor, que estão em paralelo, são as mesmas, vão caindo. Então, no momento de um tal, ela cai para 36% que tinha, 36,8%, quase 37%. No segundo tal, vai para 13,5%, no terceiro tal vai para 5%, no quarto tal vai para 1,8%, e depois no quinto tempo, no 5 vezes tal, ele vai ser 0,67%, então já está quase descarregado. Então depois de 5 tal, também ele está quase descarregado. Então são essas equações, são essas análises que regem aqui. Então nós vamos agora só ver um exercício, só para dar uma reforçada. Claro que eu vou sempre estimular esse mesmo exercício aqui, eu fiz aqui no LT Spice, ok? O LT Spice, então, olha lá, é o capacitor e o resistor. Quando você tem, de vez de ficar tendo a chave de ficar transitando, é melhor você fazer como se fosse nível 1 e nível 0, como se fosse um clock, né? Como se fosse uma fonte chaveia, e quando o momento que eu vou descarregar via na descarga, a fonte vai para 0. É como se eu tivesse naquele exemplo lá, uma chave jogando aqui, deixando só o resistor em paralelo com o capacitor. Então é mais fácil analisar assim. Então eu consigo analisar a carga e a descarga, né? Ou apenas uma fonte sem ficar transitando chave. O momento de transitar, o instante que eu ligo, o instante zero que eu ligo, vou analisar a carga, é na hora que eu saio do zero e tenho tensão, aplico tensão no circuito. No momento que eu retiro a tensão do circuito, depois que já estava carregado aqui, ó, passou 5 tal aqui, eu provavelmente tenho 6 tal aqui, já estava carregado, eu jogo para zero a fonte, é como se eu estivesse jogando então a chave lá para a posição, deixar só o capacitor em paralelo com... Então é mais fácil de analisar. E uma dica também, é bom você pegar aqui os passos do tempo aqui no gráfico, você vai deixar basicamente o passo de um tal, né? Então quando você começa a analisar lá, né, o circuito, que você fizer os cálculos, você pode vir aqui analisar graficamente. Então aqui você puxa a forma de onda e você vai analisando aqui, né? Olha, depois de um tal, é aqui, ó, é 63% lá, a gente vai ver no circuito. Mas aqui eu tenho quase 14 volts, nós veremos lá. Então nada melhor do que fazer o circuito, ainda mais o LT Spice, um software gratuito, para você simular e você dar uma concretizada no aprendizado. Mas vamos voltar agora no exercício em si, né? A dica aqui é só experimente simulando no LT Spice. Então aqui, olha, eu tenho esse circuito, o que acontece? Eu vou analisar aqui a chave na posição 1 com o momento que eu ligo, então é uma carga, é um circuito de carga, e depois que eu jogo na posição 2 é uma descarga, né? É uma descarga. E o capacitor e o resistor são esses valores aqui. 56 micro o capacitor e 4.700 ohms o resistor. Então aqui o que ele pede primeiro aqui, ó, dado o circuito, ele fala, ó, determine a constante de tempo do circuito quando a chave está na posição 1, no momento de carga, né? Então R vezes C, 4.700, isso aqui vai dar 0,263 segundos ou 263 milissegundos, ok? Aqui tanto o tal para carga e tanto para descarga é o mesmo, porque eu não vou mudar o circuito, né? Mas poderia, dependendo da configuração aqui, mas aqui vai manter o mesmo. Então ele pede primeiro a constante de tempo na carga. É isso aqui, na posição 1 é a carga. Tá aqui a resposta. Agora, determine a expressão matemática da tensão VC após ter sido colocado na posição 1. Então, qual é a expressão matemática quando eu
é a expressão no tempo de carga, né? Quando eu jogo uma posição no momento de carga. Então aqui eu posso olhar qualquer instante, né? Então a minha equação padrão é a tensão no capacitor no tempo vai ser igual a tensão da fonte vezes 1 menos E elevado ao tempo dividido pelo tal. E aí, substituindo aqui no exemplo, eu tenho 22 é a fonte, 1 menos E elevado ao tempo ainda vai ficar como a variável que eu vou colocar. Isso aqui é uma equação geral matemática. E aqui é o meu tal, né, dividido por tal. Então essa é a expressão que rege aqui o circuito de carga. Depois ele pede, determine a tensão no capacitor e a corrente no capacitor se a chave é colocada na posição 2 em t igual a 1 segundo. Quer dizer, vamos analisar uma descarga depois de 1 segundo. Então, se eu jogar a expressão de descarga, né, a expressão genérica de descarga, mas aqui eu substituo por tempo igual a 1 segundo. Então, voltando na fórmula aqui, a tensão no tempo na descarga, a tensão no resistor e a tensão do capacitor é a mesma, os dois estão em paralelo. Em 1 segundo vai ser a tensão inicial vezes E elevado a 1 segundo dividido por tal. Então, substituindo os valores do exercício, a tensão inicial, depois que ele se carregou, depois de carregado, né? Depois de carregado, ele vai ser 22 vezes E elevado a 1 segundo, que eu quero avaliar, dividido pelo tal, que é 0,263 segundos. Isso, claro, como o meu tal é 0,263 segundos, né? Se eu estou avaliando um segundo, é quase que 5 tal, então já quase está descarregado mesmo. Isso comprova o valor aqui, ó. Depois de um tempo mais longo, quase que está descarregado o capacitor. Essa é a tensão no capacitor em 1 segundo, ok? Então essa é a primeira parte, a tensão no capacitor. Depois a corrente, né? A corrente, né? A fórmula da corrente. Então a corrente, né? Se a tensão no capacitor, se a tensão no capacitor, que é igual a tensão no resistor, é R vezes I, né? Depois eu posso trabalhar com essa fórmula. Eu joguei aqui, ó, onde eu tenho que a corrente no capacitor, só jogando aqui, ó, quero achar a corrente em 1 segundo, jogo o R para baixo na equação. Vai ser igual a tensão inicial vezes E elevado a menos 1 segundo dividido pelo tal, dividido pelo R, substituindo os valores, né? Então, basicamente, no momento se eu pegasse essa tensão que eu já calculei e dividir pelo 4.700, eu tenho aqui essa corrente de 104,5 micro, né? Está quase descarregado, então a corrente é bem baixa. No último, que determina a expressão matemática para a tensão do capacitor e corrente na fase de descarga. Então, ele quer a equação no tempo, né? Então, é mesmo que o anterior, só que não é em 1 segundo, é no tempo. Então, a tensão do resistor no tempo é igual à tensão do capacitor no tempo, que ela é igual à tensão inicial que estava lá na carga, no capacitor, vezes E elevado a menos T sobre tal. Então, 22 E elevado ao T, porque aqui é equação genérica no tempo ainda, dividido pelo tal. A corrente vai ser a mesma tensão no resistor, só que dividido pela resistência, né? Porque corrente é a tensão pela resistência. Então, se eu pegar 22 dividido por 400, multiplicado por essa parcela que muda no tempo, ok? Bom, então é assim que o circuito transitório funciona. Essas são as equações. Para reforçar bastante, o conhecimento precisa simular, é importante simular, ver exercícios na internet, ver livros que têm exercício e tentar resolvê-los, até simulando é muito melhor para reforçar o aprendizado. Agradeço a atenção, o próximo assunto será indutor. Agradeço a atenção, muito obrigado.